Recado Podcast Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar do impacto das mudanças climáticas nas zonas rurais e urbanas. Estou com Rui McCann, técnico ou diretor técnico da HI, não é? E vamos falar sobre esta temática no dia de hoje. Eu sou Rafael Bata. Tenho uma camisa vinho, cor de vinho, assim que é, calça cor preta, sapatilhas ou sapatos pretos, óculos escuros, careca como sempre e também uma barriga um pouco avantajada. Sejam bem-vindos na nossa casa, Rui McCann. Muito obrigado, Rafael Bata. Obrigado à sua equipe técnico-profissional aqui presente. E um agradecimento bastante especial a este convite que é efetuado à Humanity and Inclusion, ou seja, ex-handicap internacional e melhor identificado no mundo das ONGs por HI. Então, para nós, como organização comprometida com a causa da inclusão, com a causa de participação social das pessoas com deficiência neste campo de mudanças climáticas, é uma grande honra estarmos neste podcast. Exatamente. Bom, como eu fiz menção aqui, a minha roupa, a minha indumentária também pode o fazer. E sim, o Rui McCann está trajado aqui de um casaco preto, calças jeans e sapatilha branca, e se há uma coisa em comum que tem com o Rafael Bata é careca. Exatamente. Não, mas também esta careca vem de muito tempo, não é? Sem dúvida. É um prazer voltar a estar com o Rui McCann. É uma estrada bem percorrida. Exatamente, depois de muitos anos, né? É verdade. Bom, estamos novamente aqui para falarmos desta temática. O que é que nos oferece dizer acerca deste impacto das mudanças climáticas nas zonas rurais e urbanas? Muito bem. Penso que primeiro tenho de o parabenizar pela escolha do tema, considerando que é um problema da atualidade. As mudanças climáticas constituem o desafio da atualidade a todos os níveis, principalmente para o grupo-alvo com quem nós temos vindo a trabalhar, se considerar que aumenta a vulnerabilidade deste grupo social. Pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, considerando todas as tipologias das deficiências, estão em situação de desvantagem se comparado com outros grupos sem deficiência, quando o assunto é abordar a intervenção, quando o assunto é abordar todo o processo de educação, sensibilização e implementação de programas que responda a esta temática de mudanças climáticas. Numa situação em que estamos todos lembrados da vulnerabilidade que o nosso país se encontra, então nós somos alvos de todos os fenômenos em termos de mudanças climáticas. Se não são secas cíclicas, o El Niño, por exemplo, são chuvas. Se não são chuvas, são ventos extremos. Se não são ventos extremos, são ciclones. Enfim, as mudanças climáticas no contexto de Moçambique, penso que estamos em situação de desvantagem se comparado com os outros países. Razão pela qual a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo número 11, chama uma atenção fundamental para que todas as intervenções de resposta às emergências sejam intervenções combinadas e que tenham, acima de tudo, uma abordagem inclusiva no sentido de fazermos perguntas que devem responder a situações tais como de que forma as pessoas com deficiência estão habilitadas e capacitadas para interagir ou lidar com a situação das mudanças climáticas, quem é que trabalha com as pessoas com deficiência, que investimento estamos a fazer em termos de formação, capacitação e orientação técnica, como é que nós interagimos com o atual quadro político programático ao nível do NGD, que é o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, para que esta questão da deficiência seja
o mainstreaming de todas as áreas de intervenção desta instituição, como é que os comitês comunitários de resposta às emergências incluem as pessoas com deficiência em todo o processo de preparação da resposta, incluindo medidas cautelares para que as pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física sintam que qualquer tipo de ensaio da resposta elas estão inclusas. Então, penso que é um tema de maior realce. Temos que até dar aqui uma nota de agradecimento a todas as agências que estão a trabalhar na ação humanitária, porque cresce esta visão, cresce esta demanda de encontrar respostas efetivas para que as pessoas com deficiência não se sintam excluídas. Bom, esta abordagem inclusiva que mencionou, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é efetiva em Moçambique? Eu penso que tende a ser, como devemos saber. Nós olhamos para a questão na questão do desenho, na planificação, na tomada de decisão. Essa pessoa com deficiência não é incluída assim que é nesse processo. Por isso eu dizia tende a ser, é para dizer que é um processo. É só o simples fato de hoje nós termos os Call for Proposal, ou aquilo que chamaríamos chamadas de propostas da União Europeia, que demanda a questão da deficiência dentro daquilo que as organizações da sociedade civil devem apresentar. Já é um cometimento à luz desta Convenção Internacional. O fato de termos o NGD que começa a fazer a inclusão das pessoas com deficiência no quadro dos comitês comunitários de proteção de desastre é um esforço. O fato de termos o Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência a servir de ponto de consulta por parte de outras organizações e entidades para juntos encontrarmos um meio termo em termos de como incluir as pessoas com deficiência. Então diríamos que no quadro político e programático as coisas estão a iniciar. Temos a Lei de Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada a 15 de abril do presente ano, que também vem respeitar ou responder a esta lacuna de legislação que existia. Então, penso que nesta primeira fase temos que nos dar de satisfeitos pelo fato de a deficiência ser demandada em todos aquilo que são as áreas de intervenção. Olhando, por exemplo, a questão dos comitês que abordou há pouco, bom, o INGD faz um grande esforço, não é? Mas 3 membros dos 18 que fazem parte desses comitês ainda é um caminho, quer dizer, é um passo praticamente, não é? Porque 3 pessoas com deficiência no comitê parece que não é grande coisa. Aqui tem que reinar, Rafael Bata, meu grande amigo, a visão estratégica de como é que nós queremos fazer as coisas. Eu tenho dito nas minhas oratórias, o número muitas das vezes não é importante. O importante é o que é que nós transportamos em representação dos que estão de fora. Aqui reside então o segredo do trabalho que as organizações das pessoas com deficiência devem fazer. Já é bom sermos 3, porque outrora éramos 0. Então penso que rasga-se aqui uma série de mitos, uma série de tabus e preconceitos que reinava na composição técnica deste instrumento do trabalho, que são os comitês comunitários. Agora, o que é que tem que existir por parte das pessoas com deficiência? É este desenvolvimento de competências. Nós temos que trabalhar com os que estão lá presentes em termos de formação, capacitação e orientação para que saibam melhor nos representar nos casos em que está-se a discutir, por exemplo, medidas de resgate, é um exemplo. Está-se a discutir, por exemplo, a priorização das atividades que tendem a responder a questões da seca, é um exemplo. Está-se a discutir, por exemplo, a construção de espaços seguros ao nível das comunidades, escolas resilientes, hospitais resilientes. Olhando mais aquela questão de nada para nós sem nós. Sem dúvida. Mas o que é que está a acontecer, por exemplo, na questão nas zonas urbanas, né, e as zonas rurais? Essas pessoas com deficiência não estão lá para representar a comunidade.
O que é que está a falhar? Falha o trabalho de coordenação, falha o trabalho de articulação e de orientação técnica, mais uma vez. Há um capítulo que nós temos ao nível do HI que nós chamamos a desenvolvimento de competências, ou capacity building. Este capacity building, o objetivo essencial é levar as pessoas a aprender sobre as mudanças climáticas. As pessoas com deficiência estão em situação de desvantagem para abordar este tema de uma forma livre. Há desconhecimento, há falta de informação. O que são mudanças climáticas? Como é que nós podemos ser parte ativa na construção de políticas e estratégias para as mudanças climáticas? Esta componente da nossa representação, estamos lá para fazer o quê? Não é? Ainda, por exemplo, falando sobre o NGD, temos informação de os guiões comunitários de resposta às emergências ou desastre estão a trazer elementos em termos de indicadores que devem respeitar a representatividade das pessoas com deficiência. Então, penso que aqui o papel está um pouco cá do nosso lado, fazermos um pequeno assessment, fazermos uma avaliação daquilo que são as reais dificuldades que o movimento das pessoas com deficiência tem hoje em dia e tornar esta avaliação como um plano de trabalho. É preciso apostar na capacitação, formação e orientação técnica das pessoas com deficiência. Este tem que ser o primeiro papel. Nós temos que discutir a questão de mudanças climáticas sobre o mesmo pé de igualdade com outros movimentos da sociedade civil. Nós não podemos estar de trás no sentido de trazermos aquilo que é o nosso hard values, aquilo que é a nossa valência da razão de uma abordagem de mudanças climáticas inclusiva. E a HI, ao nível da província de Cabo Delgado, está a fazer um muito bom trabalho junto com parceiros como a Save the Children, onde a nossa ação está focalizada na formação e capacitação dos comitês de gestão das escolas para que tragam a abordagem de mudanças climáticas como uma abordagem transversal. Olhando nessa vertente da informação, temos notado que nas zonas rurais, pessoas com deficiência auditiva ainda é um desafio para elas terem esse acesso à informação. Como é que a HI talvez pode trazer aqui uma experiência daquilo que fazem, como é que tem trazido esse acesso à informação a essas pessoas? Olhando a todas as camadas sociais, né? Certo, mas especificamente... Focalizada às pessoas com deficiência visual. Auditiva, exatamente. Muito bem. Não deixa de ser o desafio. Aqui agora e neste podcast dar um abraço forte à TV Surdo, que tem sido nosso aliado na transmissão e vinculação das informações, e sabemos que aquela janelinha que a gente coloca na TV é um grande apoio para as pessoas com deficiência auditiva. Agora, atenção a um aspecto. A deficiência auditiva tem dois desafios. Primeiro, porque ela é de facto uma língua oficial de comunicação, de acordo com o nosso Sistema Nacional de Educação. Mas ela tem mutações, não é? Cada província tem uma particularidade sobre o domínio e o uso da língua de sinais. E também temos a questão do dialeto holandês de língua de sinais. O que quer dizer a língua gestual. Exato. O que nós aprendemos desde a infância até a casa. Primeiro, nós como HI optamos em respeitar as duas formas de comunicação. É preciso engajar as pessoas com deficiência ao nível comunitário e rural para dizer o que lhes é favorável em termos de tradução de língua de sinais, no sentido de acomodar as necessidades das pessoas com deficiência naquela área. E com isso temos vindo a trabalhar com as direções provinciais e distritais de Mulher, Criança, Ação Social, ou Gênero, Criança, Ação Social, que são entidades que têm especialistas em matéria de língua de sinais. Temos vindo também a colaborar com organizações tais como a ZUMO, que é a Associação dos Surdos de Pessoas com Deficiência Auditiva, e asseguramos que, por exemplo, os comitês de gestão nas zonas rurais sejam também capacitadas a essas técnicas de comunicação. Então, a produção de pequenos spots de vídeo, a produção de cartazes em forma de língua de sinais ou pictogramas, a produção de mensagens de vídeo e áudio
estes instrumentos permitem que, quando, por exemplo, temos sessões de radioescuta, as pessoas com deficiência auditiva, aliás visual, possam acompanhar quais mensagens estão sendo traduzidas. Mas isso é feito na província de Cabo Delgado ou é uma ideia que devia ser São atividades usada? desenvolvidas ao nível de Cabo Delgado, na certeza de que parceiros que, na verdade, gostavam de aplicar possam, sem dúvida nenhuma, usar isto como um projeto piloto, mas nós temos a componente de radioescuta ao nível das comunidades, temos a componente de visualização através das cores e de imagens dos sinais, por exemplo, de alerta, não é? O que é que significa laranja, o que é que significa verde, o que é que significa o vermelho. Temos ao nível de mobilização comunitária para situações de alerta, ativistas que usam a língua de sinais, por exemplo, para poder comunicar. Então, este desafio... Mas esses comunicadores dominam a língua de sinais ou talvez aquela coisa de ser língua gestual? Não tanto língua gestual, são capacitados para tal. Temos exato. programas de formação e capacitação para que os ativistas e outros voluntários envolvidos em programas de prevenção e mitigação de desastres possam usar. Agora, não basta, porque quem está a fazer isso é a HI. Okay? Moçambique tem 34 milhões de habitantes, tem 11 províncias, 157 distritos e podemos ver qual demanda nós temos. Estamos a falar de emergência situada, por exemplo, ao nível da zona norte do país, mas temos também zonas propensas a outro tipo de manifestações climáticas, a zona sul, por exemplo, a zona centro. Então, é preciso que isto seja um quadro normativo. Mas, por exemplo, tem trabalhado com essas instituições, falamos do INGD e outras que se interessam por esta questão das mudanças climáticas, porque é um bom exemplo. Seria bom que fosse replicado em todo o país, não é? Qual é a interação contra essas instituições? A HI trabalha, sem dúvida nenhuma, em interação com todos os atores interessados. E estamos a falar dos atores interessados, o NGD é um dos que, de todas as maneiras, estamos proibidos de excluí-los em tudo o que nós fazemos. Práticas em forma de projetos, práticas em forma de estratégias estão documentadas. O que, para mim, sinto que falta, principalmente nestes clusters de resposta às emergências, é a assunção, é o assumir da abordagem da inclusão como uma regra para todos nós. Então, o que é que falta para chegar a esse extremo? Porque é muito importante nós olharmos para a questão da inclusão ser uma inclusão nacional, não é? E para todas as instituições. Uma inclusão nacional, eu até tenho dito, obrigatória. Exatamente. Não é? Se, na verdade, nós estamos interessados em salvar vidas, estamos interessados em manter a dignidade dos grupos em situação de vulnerabilidade, todos aqueles que atuam no campo das emergências devem ter um mínimo recomendado sobre princípios da inclusão, não é? A participação é fundamental nisto e tudo isto tem como pressuposto o ponto de partida de como é que nós planificamos as nossas atividades. Há outro aspecto que se calhar poderia mencionar aqui. Nós temos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não é? Mas falta a apropriação desse instrumento, principalmente para essas instituições que trabalham, né, na área da inclusão. O que é que estaria a falhar? Penso que o que está a falhar é um exemplo do que nós estamos a fazer aqui. Maior divulgação, massificação, convidar os atores especializados na área, envolver o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, imprensa pública, imprensa privada. Eu me lembro em 1990, quando tivemos primeiros sinais da questão do HIV-Sida em Moçambique, todo mundo ficou engajado. Era HIV-Sida aqui, HIV-Sida acolá. Tivemos recentemente, em 2000, a questão da Covid, era Covid aqui. E eu penso que nós temos que permitir que a nossa mente seja atacada. A nossa mente, quando é atacada com uma informação massiva, ela tende a mudar de comportamento e atitude. Então, as pessoas estão com sede de informação. Tenho dito que a inclusão no gráfico de planificação está na escala 0.
parte do zero. Mas o que temos encontrado é aquilo que o Rafael faz aqui menção, somos chamados já quando estamos na escala 10. Não funciona. Estamos a definir beneficiários, são 10 mil, temos que saber quantas pessoas com deficiência. E a convenção chama a atenção o uso de uma percentagem minimamente inclusiva que varia de 10 a 15% de pessoas com deficiência em qualquer número de beneficiário que você adote. O que quer dizer? Se quer trabalhar com 10 mil pessoas, assegure que pelo menos 1.500 pessoas sejam pessoas com algum tipo de deficiência. Mas essa questão está no plano, quando nós vamos nessas instituições, vão dizer que isto está cautelado, mas na prática isso não existe. Não existe exatamente como dizíamos, por conta deste ponto zero planificação. Como eu dizia, se nós estamos com 3 mil ou com 10 mil beneficiários, muito bem. Outras organizações até já avançam bastante, 50% mulheres e 50% homens. Então falta aqui definir percentagem de pessoas com deficiência. Sabe por quê, Rafa? No dia que nós formos a ser cautelosos no sentido da definição da cota de pessoas com deficiência, todo o seu ambiente de planificação e implementação da atividade muda. Porque já tens aqui 10% de pessoas com deficiência. Significa que tens 1.000 pessoas. Então, o segundo exercício que deves fazer é o assessment, a identificação e clarificação dessas deficiências. Quem são as pessoas com deficiência nesses 1.000 que eu me referi? Então vais fazer uma pesquisa direcionada e vais descobrir que 200 são pessoas com deficiência visual, 300 são pessoas com deficiência intelectual, 400 são pessoas com deficiência física e 50 são pessoas com deficiência auditiva. Quando estou a fazer, Rafael, o meu kit de intervenção em termos de prontidão, então eu já sei que o meu kit deve conter uma bengala branca, deve conter um aparelho aurícola auditivo, deve conter 5 cadeiras de roda, deve conter o centro de acomodação, uma rampa, deve conter casas de banho adaptadas, deve conter no comitê comunitário X pessoas com deficiência. Então, isso chama-se plano inclusivo. Então, quando a gente vai mobilizar recursos, nós já sabemos que, afinal, não estamos a mobilizar recursos apenas para trazer o kit de dignidade, para trazer balde, para trazer, como é que se chama, regador. Não, estamos também a trazer material inerente às dificuldades que as pessoas com deficiência têm, quer para a sua mobilidade, quer para a sua realização psicológica. Então, falta aqui, no dia que os comitês de proteção, os comitês que trabalham na ação humanitária, trazerem a deficiência dentro do seu pacote de necessidades, as coisas vão ser facilitadas. Vão ser facilitadas para pessoas com deficiência, mas o olho aqui falou da bengala branca, outros meios auxiliares. Mas primeiro é um assunto que podemos levar 3, 4 dias a falar sobre eles. Isso. Primeiro, nós não produzimos esses instrumentos aqui em Moçambique. Agora, é difícil porque até as organizações de pessoas com deficiência não têm esses instrumentos. Será que pode ser possível nas zonas rurais? Porque eu olho muito mais nas zonas urbanas e é o de menos, né? Isso. Agora, para chegar a essa informação lá nas zonas rurais, falamos de Majagás, Palma e outros sítios, pessoas com deficiência, se calhar nem sabem que existe uma bengala branca. Certo. E aqui reside também alternativas baseadas no contexto. Mas deixe-me só recuar em relação ao custo dos meios auxiliares. É verdade que os meios auxiliares são bastante onerosos, mas temos a sorte de termos a Lei de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem uma cláusula que isenta as taxas de importação. Sim. Acho que esta é uma saída bastante importante para qualquer um que seja. As organizações de pessoas com deficiência, as organizações que atuam na área de emergência, a partir de agora que esta lei for promulgada e colocada como um instrumento vinculativo para a promoção dos direitos deste grupo social, é só dirigir-se ao Ministério Tutelar.
que é o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social. Mas, se calhar, muitas pessoas das informações que passam na televisão, lá nas zonas rurais, não têm acesso a essas informações. Por exemplo, talvez é a questão da cultura moçambicana. Um moçambicano vai à lei quando tem alguma coisa que quer que a mesma lhe defenda. Aconteça de imediato. Não, isso é verdade. É verdade. Eu acho que abordar o contexto legal em Moçambique é um desafio, e não só para as pessoas com deficiência, obviamente. Há muita a falta de conhecimento sobre os nossos direitos. Muitas das vezes os direitos são atropelados porque nós não estamos preparados para defendê-los. Nem nos apropriamos desses instrumentos normativos. Exato. Mas eu penso que pode ser até uma dimensão intervencionista de um projeto. Por que não pensar num projeto sobre o ABC das leis, um projeto sobre educação, orientação, um projeto a promoção dos instrumentos a todas as línguas acessíveis, considerando as dificuldades e desafios que as pessoas com deficiência têm. Então, penso que fica aqui uma dica muito importante. As leis existem, aliás, ao nível mundial dizem que Moçambique é especialista em adoção de instrumentos normativos, mas a prática... mas é um fraquinho na implementação. Então... A implementação é que deixa a desejar. Bem, a conversa está muito bem animada e, bom, eu não sei, quando estamos a conversar aqui, o tempo passa muito rápido, mas já chegamos ao termo da nossa conversa. Últimas considerações. Lamentar de facto o tempo ser tão curto como este. Pois. Quer dizer, o tempo virou uma barreira naquilo que era o objetivo, mas quero acima de tudo agradecer em nome da Humanity and Inclusion e acima de tudo a Sir Rafael particularmente. Muito obrigado. Que venho contigo já desde 1992 para cá. És um exemplo claro de que quando as barreiras são removidas nós podemos participar em mesmo pé de igualdade com qualquer outro cidadão. Os seus exemplos devem serem documentados e deves de facto dizer às pessoas de onde é que você parte, porque você é um exemplo de superação, e é desse tipo de jornalistas, é deste tipo de ativistas, é deste tipo de atores sociais que o país precisa. Parar de lamentar e avançar para as soluções. Muito obrigado. Muito obrigado. Só que não posso chorar aqui, né, no programa. Exatamente, chegamos ao termo desse podcast. Primeiro agradecer aos nossos parceiros, a FAMOD, a CAM, a DEMO, e também um obrigado especial ao Zaid, que está a patrocinar o projeto Recados e também este podcast. Agradecer também a todos e o meu amigo aqui, Rui McCann, que esteve aqui comigo. Muito obrigado, até o próximo podcast. Este podcast é financiado pelo governo americano.